Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 67 a 80. Hoje, com a graça de Deus, iremos meditar no Cântico de Zacarias, Benedictus. Estamos, nesse dezembro, fazendo um advento de Natal, onde cada domingo temos meditado em um cântico, 5 cânticos do Evangelho de Lucas sobre o nascimento do nosso Salvador. E hoje estamos no terceiro cântico, que é o Cântico de Zacarias, Lucas 1, do verso 67 a 80. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo de seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitara o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigindo os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua graça mais uma vez, Senhor. Neste domingo maravilhoso, onde mais uma vez temos o privilégio de meditarmos nesse cântico maravilhoso, ó Pai, que diz sobre o nascimento de teu Filho. Que o Senhor abra os nossos corações, para que possamos sairmos daqui amando mais a Ti, Senhor. Nos faça amar mais a Ti hoje, Senhor, e nos fale por Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos então no terceiro cântico de Natal, o Cântico de Zacarias, registrado em Lucas, conhecido como Benedictus, que é o bendito seja. Nós falamos um pouco sobre Zacarias no primeiro cântico, no Cântico de Isabel. Falamos sobre o Cântico de Isabel, que é o Beatitude. Falamos na semana passada sobre o Cântico de Maria, que é o Magnificat. E hoje vamos falar sobre o Benedictus, que é o Cântico de Zacarias, que é esposo de Isabel, que fizemos o primeiro cântico. Zacarias, então, nós falamos um pouco sobre ele. Zacarias foi um sacerdote do Deus vivo. Lá em Lucas, nós estamos no capítulo 1, se vocês olharem no versículo 6, vai dizer que tanto Zacarias quanto a sua mulher, Isabel, eles eram justos diante de Deus e viviam, obrigado, meu irmão, irrepreensivelmente os preceitos e os mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos. Por que eles não tinham filhos? Porque Isabel, além de ser idosa, era estéril. Mas nós sabemos que certo dia, Zacarias ali, ele entra no santuário para queimar incenso ao Senhor, e quando Zacarias entra no santuário, um anjo da parte de Deus aparece a Zacarias e diz: Zacarias, as suas orações foram atendidas, e você e sua esposa serão pais. Mesmo Isabel sendo idosa e estéril, o anjo diz que eles terão essa bênção. E o que acontece? O anjo vai dizer que João, que era o nome do menino e que eles deveriam dar, ele seria grande diante do Senhor, não beberia vinho e nem bebida forte, e ele seria cheio do Espírito Santo, como diz aí no versículo 15 do capítulo 1 de Lucas. Zacarias, então, quando ele ouve essas palavras do anjo, Zacarias duvida. Eles idosos, a sua esposa estéril, e Zacarias ali duvida da palavra de Deus que veio por meio daquele anjo. E automaticamente ele sofre ali uma disciplina vinda da parte de Deus. E o anjo diz então a Zacarias que ele ficaria mudo até o nascimento do menino. Isabel fica grávida e Zacarias fica mudo.
Imagine comigo, meus queridos, o sentimento desse pai. O anjo disse a Zacarias que as suas orações foram ouvidas. Zacarias, muito provavelmente, orou toda uma vida por um herdeiro, mas por conta da disciplina de Deus, por ele duvidar do que Deus estava dizendo por meio do anjo, ele fica mudo. Imagine o coração desse homem, aonde foi privado de poder desfrutar de conversas com a sua esposa durante toda uma gestação. Imagine 9 meses Isabel grávida e Zacarias sem poder dizer nada. Tudo que Zacarias dizia era por meio de acenos ou escrevendo. Por 3 meses, Zacarias foi anfitrião de Maria. Nós vimos na semana passada que Maria vai se encontrar com Isabel, aí nós temos o cântico de Isabel, o cântico de Maria, e o texto vai dizer que Maria fica 3 meses na casa de Zacarias. Zacarias ali é o anfitrião de Maria, e eles não podem conversar, Zacarias não pode fazer nada. Ele vê a sua esposa cantando, ele vê Maria cantando, está guardando tudo em seu coração, porque de fato ele está em disciplina e mudo, por ter duvidado da palavra do Senhor. E daí no versículo 57 aí de Lucas, cumpre-se o tempo para dar à luz ao menino João, veja aí, e no versículo 58 então, os vizinhos e parentes vão levar, o menino para circuncidar. No versículo 58 diz, ouviram os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com eles, e participaram do seu regozijo. A família, os vizinhos estavam felizes com a gestação de Isabel, mesmo Zacarias nesse processo de disciplina. Versículo 59, e sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, como era de costume, e queriam lhe dar o nome de seu pai, Zacarias. Se até pouco tempo atrás, era muito comum o filho primogênito herdar o nome do pai, imagine nessa época, era totalmente comum os filhos primogênitos herdarem o nome do pai, ainda mais um filho prometido, ainda mais um filho fruto de um milagre tão esperado. E queriam dar o nome no menino de Zacarias. Veja aí o versículo 60, aí a esposa diz, Isabel, de modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E o texto não diz que o anjo apareceu a Isabel, o anjo apareceu a Zacarias. E Zacarias ali teve que contar a sua esposa por meio de tabuinha, escrevendo o nome do menino que o anjo disse que ele se chamaria. E daí Isabel diz, de forma nenhuma, será João. Abrindo um parênteses aqui só para descontrair, já dizendo quem manda na casa, De modo nenhum, vai ser João. Versículo 61, disseram-lhes, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram-lhe por acenos ao pai, o nome do menino, que queria que eles dissessem. Versículo 63, então, pedindo-lhe uma tabuinha, Zacarias escreve, João é o seu nome. E todos se admiraram, e imediatamente a boca se lhe abriu e lhe desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Zacarias então, quando escreve o nome do menino é João, automaticamente a sua boca se abre, a sua língua é desimpedida, então agora ele louva a Deus. Meus irmãos, nesse contexto muito breve aqui da vida de Zacarias, do que está acontecendo aqui nesse pano de fundo, já tem algo maravilhoso que nós podemos aprender com esse homem. Como você reagiria depois de uma disciplina de Deus? Pense comigo. Como você reagiria depois que tivesse passado por uma disciplina de Deus? Zacarias fica 9 meses sem falar. Um filho que foi esperado, ele não pode conversar com a sua esposa. Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel já está de 6 meses. E Zacarias ali não pode falar com ela. E no momento em que a língua é destravada de Zacarias, ele canta. Ele louva, ele bendiz ao Senhor. Não há revolta no coração de Zacarias, não há bico, não há murmúrio, ele não se revolta, mas quando a sua língua é destravada, mesmo ele sendo privado de ter uma vida ali com a sua esposa de diálogo, a primeira coisa que ele faz é cantar. A primeira coisa que Zacarias faz é louvar. A disciplina de Deus na vida de Zacarias não fez ele ficar mais fraco na fé, mas o fortaleceu. Como você reagiria depois de um tempo de disciplina do Senhor, meus irmãos? E o texto vai dizer que o Senhor disciplina todos a quanto Ele ama, como diz Hebreus 12. Ele disciplina, Ele nos ama, mas como nós nos reagimos diante disso? O que é muito comum acontecer, nós nos revoltamos,
nós achamos que Deus nos abandonou, nós blasfemamos, qualquer coisa que acontece parece que Deus virou as costas para nós, aí nós já queremos abandonar a igreja, queremos abandonar a vida em comunhão, queremos abandonar o evangelho, porque parece que Deus se virou as costas para nós. Mas a disciplina faz parte da misericórdia de Deus, como estava sendo na vida de Zacarias. E não se esqueçam, Zacarias não é um descrente, Zacarias é um sacerdote. Zacarias não é alguém que vivia em uma vida de pecado deliberada. Quando o anjo aparece a Zacarias, ele está dentro do templo, oferecendo ali incenso ao Senhor. Ele era um sacerdote, e o versículo 6 diz que eles eram tementes a Deus. Sabe o que isso nos diz, meus amados? Que não existe super-herói. Um sacerdote que foi incrédulo em um momento da sua vida, e que foi ali disciplinado por Deus. Você pode estar passando por esse tipo de momento, onde por algum instante você ficou incrédulo às verdades do Evangelho que têm sido expostas domingo após domingo, em tudo que você ouve, e parece que você ainda continua incrédulo às verdades do Evangelho. Você pode, enfim, Deus pode discipliná-lo para que você volte. E o que Zacarias faz depois desse período é cantar. Zacarias não murmura, mas ele é um homem que está cheio do Espírito. Que coisa maravilhosa, né? Então, pelo que Zacarias canta, depois desses 9 meses mudo? Zacarias tinha muitas coisas a dizer. Zacarias poderia ter dito muitas coisas. Zacarias, muito provavelmente, poderia ter dito coisas à sua esposa, que estava há 9 meses sem falar. Zacarias poderia ter dito algo às pessoas que estavam ali diante dele, com João ali, com 8 dias para ser circuncidado. Zacarias poderia se virar ao seu próprio filho e já dizer algumas palavras diretamente, primeiramente a Zacarias, mas para João, mas Zacarias louva a Deus. Zacarias é alguém que está cheio do Espírito, como diz o primeiro verso aí. Se você observar no primeiro versículo que nós lemos, vai dizer que ele foi tomado pelo Espírito. O cântico de Zacarias não é um cântico que flui simplesmente dele, mas é um cântico que procede do próprio Deus. É um cântico que o próprio Espírito enche aquele homem para que daí sim ele cante, para que ele componha aquela letra, para que aí sim ele recite aquele poema e engrandeça ao Senhor. Provém do Espírito a canção de Zacarias, como provinha do Espírito a canção de Maria e a canção de Isabel. Então, qual é o conteúdo do cântico de Zacarias? Que mensagem essa música pode comunicar a nós esse Natal, meus irmãos? E esse é um cântico maravilhoso, e eu peço a vocês muita atenção, porque é um cântico com muitas informações, né? Isso é maravilhoso, isso é uma das características da poesia. A poesia, você não consegue ler ela rapidamente, como nós lemos uma narrativa. A poesia te força a você parar, aquietar o coração, aquietar a mente, para que você possa entender as verdades que estão sendo ditas aqui. O Espírito Santo propositalmente quis escrever músicas sobre o nascimento do Cristo, talvez para que nós parássemos e meditássemos um pouco nessa maravilhosa graça que é termos o nosso Salvador. Então, nesse cântico de Zacarias, nós podemos dividi-lo em 2 grandes blocos. 2 blocos aqui dividem a canção de Zacarias. No primeiro bloco, Zacarias vai trabalhar a salvação. Guardem isso. Esse grande primeiro bloco de Zacarias, em sua canção, ele vai trabalhar o tema da salvação, que vai do verso 68 até o verso 75. Então, tudo que Zacarias está se referindo nesse grande bloco, do 68 ao 75, está relacionado à salvação. E essa salvação, que é o tema principal, se desdobra em 3 movimentos: na redenção espiritual, na libertação dos inimigos e na libertação para a adoração. Esses 3 movimentos, ele vai cantar, que vão refletir a salvação que provém de Deus. Acompanhem comigo, então, nesse primeiro bloco sobre a salvação, esse primeiro movimento da salvação, que é sobre a redenção espiritual. Verso 68. Zacarias, então, diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
Deus visitou o seu povo. Depois de 400 anos sem falar com o povo de Deus, depois de 400 anos de silêncio do Senhor, quando Malaquias morre, Deus se cala por 400 anos, e agora Deus visita o seu povo. O Verbo vivo encarnado estaria logo em breve diante deles ali. Deus visitara não somente a casa de Zacarias, com a presença de Maria ali, mas Deus visita também o seu povo. E para que Deus visita o seu povo? Para redimi-lo, que é isso que ele diz aí. Porque visitou e redimiu o seu povo. Então a pergunta que nós temos que responder é: o que é a redenção? O que é então redimir? O que essa palavra significa? Porque ela é muito importante aqui nesse cântico, que é o que Zacarias está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo. A palavra redimir, meus irmãos, significa resgatar, significa comprar de volta, significa libertar. É isso que a palavra redimir que ele usa aqui significa. Então, dizendo aqui, parafraseando com Zacarias, ele está dizendo assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que nos visitou para nos resgatar, para nos libertar, para nos comprar de volta. É isso que ele está dizendo aqui. Mas comprar do quê? Resgatar do quê? Libertar do quê? Israel, nesse contexto aqui, eles estavam debaixo de Roma e pagavam altos tributos a Roma. E a grande verdade é que sempre existiu no povo de Deus um anseio por um Messias político. O anseio por um Messias que iria resolver o problema deles ali e agora sobre Roma. De que o Messias viria e ele seria um rei, um governador, e colocaria Israel acima de todas as outras nações. Eles sempre aguardaram isso. Não era o que o texto dizia, mas era o que eles acreditavam do papel do Messias, em redimir o seu povo, em comprar o seu povo, em libertar o seu povo. Seria ali das mãos do Império Romano ali e agora. Tanto é, meus irmãos, que no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus já está grande e faz muitos milagres, a multidão ali vai atrás de Jesus e querem o nomear rei. Mas por quê? Para que Jesus fosse o rei dos judeus ali e criar um motim político. Em João 6, no versículo 15, vai dizer assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus conhece os intentos do coração daqueles homens que queriam simplesmente o proclamarem rei para que eles fossem contra César, contra Roma, Jesus se retira. Quando ele ressuscita, eles ainda têm essa ideia, porque lá em Atos vai dizer: é agora, Senhor, é agora que o Senhor virá e o Senhor vai restaurar o reino de Israel, é agora que nós estaremos sobre todos agora. E Jesus diz que não é deste reino que ele veio para resgatar. Eles esperavam um líder político, mas Zacarias, em seu cântico aqui, muito antes disso acontecer, muito antes de Jesus nascer, provavelmente no cântico de Zacarias, Maria estava grávida de 4 meses. Ela vai visitar, ela recebe a notícia do anjo Maria, ela corre e vai visitar Isabel. Isabel já está de 6 meses, que nós vimos no texto, e desde o texto que Maria ficou mais 3 meses com Isabel, ou seja, os 9 meses, e Maria volta para sua casa. Provavelmente com 4 meses de gestação. Estava longe ainda do próprio Messias nascer, mas Zacarias aqui está dizendo que ele vai redimir o seu povo, que ele vai libertar o seu povo, que ele vai comprar de volta o seu povo. E é do que isso, meus irmãos? Zacarias está dizendo da libertação que Deus nos faria, não de Roma, mas de nossos pecados. Da libertação que o menino traria e nos tiraria do inferno. A libertação do sangue de Cristo que nos daria novidade de vida. Zacarias canta dessa redenção que há no sangue de Cristo, que de fato nos habilita a sairmos do inferno e entrarmos no céu. Zacarias canta falando então de uma redenção espiritual e não terrena. É uma redenção espiritual, porque era exatamente isso que Israel precisava. Era exatamente isso que nós precisávamos. Zacarias canta muito antes de Jesus nascer, porque olha o versículo 69, 68, então ele diz sobre a redenção, e olha o versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação.
Ele veio nos redimir para dar uma plena e poderosa salvação. Esse Cristo veio para nos salvar. A loucura do Evangelho de Deus se fazer homem, o Deus que desce à terra para levar homens ao céu. É isso que Zacarias está cantando. Bendizendo a Deus porque Ele visitou o seu povo para os livrar, para nos tirar do império das trevas e nos levarmos ao céu. Isso é a compra, o resgate, a libertação que veio por meio de Jesus. É dessa redenção espiritual que Zacarias está dizendo. Isso é maravilhoso porque Paulo entende da mesma forma. Quando Paulo escreve aos Gálatas, na sua carta, no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 3 de Gálatas, logo no comecinho da sua carta, Paulo diz assim: graça a vós outros da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos libertar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quando Paulo vai dizer sobre o ministério de Cristo, ele diz do Cristo que se entregou para nos libertar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Esse foi o grande ministério de Cristo, nos libertar e nos reconciliar com Deus. Timothy Keller, quando ele comenta esse texto de Paulo aos Gálatas, ele diz assim, olha que coisa maravilhosa, com muita profundidade ele diz: esse é o ministério de Cristo, nos libertar. Outros fundadores de religiões vieram apenas para nos ensinar, não para nos livrar. Jesus, sim, foi um grande mestre, mas quando Paulo diz sobre o ministério de Jesus, não faz nenhuma menção disso em absoluto. Jesus é mais nosso libertador do que mestre, porque é disso que nós necessitávamos. Isso é muito maravilhoso, que reflete o que o próprio Zacarias já estava vendo, do Cristo que iria nos comprar e nos redimir, meus irmãos. Não se pode livrar pessoas, a não ser que elas estejam perdidas, presas ou em apuros. Imagine você, uma mulher que está em apuros, talvez se afogando. O que você faz? De que adianta uma mulher estar se afogando e você jogar um manual? De que adianta você jogar para ela um folhetinho de primeiros socorros ou como boiar, por exemplo? Não avalia nenhuma. O que você faz? Você joga uma corda e você salva a pessoa primeiro. Depois que a pessoa está salva, firme em terra, você dá um manual, fala, vai aprender a nadar, vai aprender a boiar. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse cântico de Zacarias. E na verdade é muito mais do que isso, porque Cristo não jogou uma corda para nos salvar, Cristo desceu ao mar, Cristo pulou no mar e Ele morre para que você seja salvo. É muito mais do que jogar uma corda. Cristo entra na piscina, Ele pula no mar e Ele morre para que você tivesse vida. Cristo é o nosso libertador. E é por isso que Zacarias canta. Zacarias, quando tem a sua língua desimpedida e que vê que o Salvador estava ali por 3 meses em sua casa, no ventre de Maria, ele diz: a redenção chegou. O Salvador chegou, o libertador chegou. E ele canta alegre de felicidade pelo que o Senhor tem feito pelo seu povo. E essa redenção, meus queridos, já era esperada. Veja o versículo 70. Não é uma redenção que estava encoberta, já era esperada. Versículo 70. Como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai. Já estava lá, na antiguidade, já falava do Messias que viria comprar e libertar o seu povo, não dos impérios terrenos, mas os libertar do inferno. Já estava lá, já estava em Moisés, quando Moisés disse que se levantaria um profeta, que seria muito maior do que ele, a quem os homens ouviriam, já era Cristo. Estava em Davi, quando Davi disse que existiria um rei que se assentaria à destra de Deus Pai. Cristo já estava em Isaías, quando ele disse do Deus Emanuel, o Deus conosco, e quando Isaías diz de um menino que nasceria, que um filho iria ser nos dado, e o governo de tudo estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cristo já estava em Zacarias 9, quando ele diz: alegra-te, Sião, porque virá o rei montado num jumentinho. Já era Cristo. Já estava em Malaquias, quando Malaquias diz do anjo da aliança, já era o próprio Cristo. Já estava lá, desde a antiguidade,
o Redentor. E nós acreditamos nisso, isso é tão maravilhoso, não porque os profetas disseram, mas o texto diz porque ele lembrou da sua santa aliança. Porque Deus é um Deus de aliança, e Deus não quebra as suas alianças, nós nos asseguramos na salvação que veio por meio do menino. Porque Ele é um Deus de aliança. Nós não nos asseguramos porque os profetas disseram, mas é porque Deus é um Deus de aliança, e a aliança antecede a profecia. A aliança antecede a profecia porque Deus é um Deus que não mente. E os profetas disseram, nós vimos a salvação diante dos nossos olhos. O cântico de Zacarias, essa espécie de promessa e cumprimento do menino, que ainda haveria de nascer ali no seu tempo e espaço. Todos os profetas, meus irmãos, apontavam para Jesus. Todo o Antigo Testamento apontava para a obra da redenção, para a obra da libertação dos pecados. Isso é muito maravilhoso. Qual é o segundo movimento, então, da libertação que nós temos? A primeira é essa redenção espiritual, e a segunda é a libertação dos inimigos. Veja o que ele diz no versículo 71. Para nos livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Nessa salvação, ele traz redenção espiritual e a libertação dos nossos inimigos. Mas veja, isso é um poema, isso é uma música, isso é um cântico. Nós não podemos confundir. Zacarias está fazendo um cântico messiânico aqui, e os inimigos não são os de Roma. Na redenção, na salvação, nesse plano perfeito que é o que ele está cantando aqui, qual que é o grande inimigo do povo de Deus, meus irmãos? É Satanás. É ele que é vencido no nascimento de Cristo. É Satanás, é todo principado e potestade, como Paulo vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra os nossos irmãos aqui, de carne e de sangue. O próprio Cristo diz que nós devemos que orar por eles, orar pelos nossos inimigos. O que Zacarias está cantando é da libertação das mãos do inimigo de nossas almas, daquele que parecia que estava vencendo. Quando Adão e Eva pecam e caem, parece que Satanás está vencendo, porque como pode um Deus justo não matar esse povo? E ele tinha todas as armas contra o povo de Deus, porque nós não éramos capazes de cumprir a lei de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas sabe o que acontece quando o menino nasceu? Vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, e ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Zacarias tem a compreensão disso muito antes de Paulo escrever aos Colossenses. Zacarias já tem uma noção de que seremos libertos, não simplesmente dos inimigos terrenos, mas da morte, de Satanás, de todo o principado e de toda a potestade. Cristo veio, meus amados, pisar na cabeça de Satanás e destruir todos os seus planos. Com o nascimento de Cristo, não há mais o que ser feito, não há mais acusação, como diz Romanos. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo. Quem os condenará? É Deus em que os justifica. Satanás não tem mais armas contra o povo de Deus. Como diz no próprio ainda livro de Colossenses, que Cristo na cruz cancela o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças que nós não éramos capazes de cumprir, e vai dizer o texto que ele expôs publicamente os principados e as potestades, despojando todas as armas deles, e os expõe publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não há mais acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Romanos 1. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus em que os justifica. Quem os condenará? E há silêncio, porque o menino nos nasceu, e a esperança raiou. E agora não há mais acusação, agora não há mais culpa, porque Ele nos libertou, porque Ele nos comprou, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos tirou do inferno e nos transportou, Deus Pai, para o reino do Filho do seu amor, aonde temos a redenção, aonde temos a compra, aonde temos a salvação, e aonde o diabo não pode mais tocar, aonde o diabo não pode mais acusar, aonde a lei não pode mais dizer. É Cristo que os justifica, é Cristo que os comprou, meus amados. Quem vai atentar acusação contra nós? Então, essa salvação
provém de uma libertação espiritual, de uma libertação de nossos inimigos, ou do nosso maior inimigo, Satanás e a morte. E terceiro, ele nos liberta para a verdadeira adoração. Veja o versículo 74 e 75. E conceder-nos livres, então, das mãos dos inimigos, que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos liberta, Deus nos compra, e agora nós que estávamos caminhando a passos largos para o inferno, Deus na sua misericórdia nos resgata, nos traz, pelo sangue de Cristo, muda o rumo da nossa história, nos compra, nos cela com o seu Espírito, nos dá uma esperança, uma vida eterna, e agora, livres dos inimigos, nós o adoramos sem temor. Antigamente não era assim, né? Se você toca na arca, que não podia, você era fulminado. Só os levitas poderiam tocar, existia algumas regras. Mas agora em Cristo, nós fomos libertos de tudo isso para adorarmos Ele sem temor, na presença de Deus. E olha o versículo 75, em santidade e justiça. Pense um pouco nessas duas palavras, meus irmãos. Santidade e justiça. Seria impossível nós adorarmos a Deus se não fosse por meio de Cristo, porque nós não somos nem justos e nem santos. Não é ser bonzinho, não é ser mais ou menos legal, não é fazer boas obras, é ser santo e é ser justo. É uma impossibilidade de adorarmos a Deus em santidade e justiça, se não fosse pelo menino que nasceu. E agora, por meio de Cristo, somos habilitados a cantar em santidade e justiça. Não porque nós somos justos e nem santos, não porque existe santidade e justiça em nós, mas porque Ele é santo, porque Ele é justo, e Deus nos olha por meio de seu Filho. Percebam o privilégio que nós temos de cantar, percebam o privilégio que nós temos de nos adentrarmos em santidade e justiça, diante de Deus e cantar e o adorar sem temor. Isso é possível por conta de Cristo. Deus recebe um louvor perfeito, não de homens perfeitos, mas porque passa por Cristo. Passa pelo menino que nasceu, que nos libertou, que nos comprou, que nos redimiu e que agora nos habilita para adorarmos como se fôssemos perfeitos, mesmo sem sermos. Mas porque Ele é, pelos méritos de Cristo, meus irmãos. É por isso que nós o adoramos. Percebe o porquê Zacarias canta? 9 meses sem falar e com toda certeza muito alegre por João ali, mas ele canta porque ele entende o que está acontecendo pelo Espírito em sua vida, e ele entende o que vai acontecer na salvação daquele menino que estava prestes a nascer. A libertação do pecado, da justiça, do juízo, livres dos inimigos e agora nos habilitando a adorar, sem temor, em santidade e justiça. Nós infelizmente corremos o risco de perdermos de vista o que Deus está fazendo e olharmos simplesmente para nós. Zacarias poderia ter feito uma canção para ele, ou para seu filho: Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo meu filho, te agradeço porque o Senhor visitou a minha casa, te agradeço porque o Senhor visitou a madre da minha mulher, te agradeço porque o Senhor me deu o filho prometido, te agradeço, Senhor, porque eu tive o privilégio de enxergar. Zacarias poderia ter feito um cântico totalmente voltado à bênção de Deus em sua vida, mas ele está falando de Cristo, e não das bênçãos que ele recebeu da parte de Deus. Não seria errado, mas para Zacarias, Cristo é muito maior do que qualquer outra coisa. Cristo é muito maior do que as bênçãos que ele poderia receber da parte de Deus, meus irmãos. E a pergunta que eu quero fazer a vocês nessa noite é: o que Cristo significa para você? O que é Cristo para você, meu irmão? Seja sincero em seu coração e reflita o que Cristo significa para você, no que de fato você tem dado valor, se é na salvação que você conquistou, que foi te dada pela graça, pelos méritos de Cristo, ou se é pelas bênçãos que Ele pode te dar, ou que Ele tem te dado, ou que Ele tem te abençoado. O que Cristo significa para você? Nada do que Ele possa te dar aqui na terra é grande o bastante, ainda que seja um milagre maravilhoso, é grande o bastante como seu filho.
Nada que Ele possa te dar aqui é maior do que Cristo fez por mim e por você. É por isso que nós cantamos, é por isso que Zacarias canta, porque a salvação chegou. E é isso que deve alegrar os nossos corações. Nada deve ser maior que a cruz e o privilégio de o Deus descer à terra e levar homens ao céu. É com muito amor que eu digo isso a vocês, mas a história da humanidade não gira em torno de vocês, não gira em torno de mim. Deus se compadece de nossas fraquezas, se compadece de nossas aflições, mas o mundo não gira em torno das nossas necessidades. O mundo não gira em torno das minhas demandas, e nem das suas demandas. O mundo não gira em torno daquilo que você espera. Jesus não veio resolver esses problemas terrenos. Eu sei que nós temos problemas de várias formas aqui, de saúde, de desemprego, de falta de dinheiro, enfim, muitos problemas. Mas o principal motivo pelo qual Deus veio à terra não é para resolver esses problemas aqui e agora, foi para te dar salvação. Cristo veio resolver o problema da redenção. Cristo veio resolver o problema que nenhum de nós poderíamos resolver. Cristo veio resolver o problema que nenhum de nós poderíamos resolver. É o grande drama da redenção. O que ninguém poderia resolver, Cristo desceu para resolver. E tudo o que Ele faz por nós aqui é graça, é misericórdia. Ele se compadece, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele nos dá condições, mas tudo isso não é o principal. O que Ele veio resolver é aquilo que nós não poderíamos resolver, o nosso destino eterno. Então, entre o nascimento de Cristo e o nascimento de João, o que é mais importante é Cristo. Pelo que você bendiz ao Senhor, o que move vocês a cantarem, o que move vocês é as bênçãos que Deus tem dado a vocês, ou de fato a salvação que há em Cristo Jesus. O que é que vem primeiro, meus irmãos? E o que impacta é que Zacarias é um idoso e que esperou uma vida inteira por um filho, mas quando ele vai cantar, nós estamos no verso 75, e ele não disse nada sobre João ainda. Então esse é o grande primeiro bloco da oração de Zacarias da canção. A luz que raiou, a salvação que chegou, mudando o nosso destino final, nos colocando esperança, nos livrando da condenação e de Satanás, e nos habilitando para cantarmos em santidade e justiça, mesmo continuando pecadores como somos. Então, o que ele vai dizer nesse segundo bloco? É a missão de seu filho. Ele só fala de João em um versículo. E depois ele já se volta para dizer aquele que é maior do que João. E aí nós temos a missão do seu filho, veja o versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos. Zacarias aqui, talvez está com João em seus braços, uma criança de 8 dias ali, para ser circuncidada, e ele se vira a João e diz: João, você não vai ser rico, João, você não vai ter fama, João, você não vai ser o menino mais popular, nem o homem mais popular, você não vai ser o cara da vez, você não vai ter uma vida de glamour, você não vai ter grandes status, muitas influências, você será aquele que vai preparar o caminho daquele que é maior do que você. Zacarias repete ao seu filho, em seu cântico, as palavras que o próprio anjo disse a ele sobre o que João seria. E eu preciso aqui perguntar a vocês, que são pais, e aqueles que também ainda serão, o que é que você deseja aos seus filhos? O que é que você deseja que o seu filho se torne? Não há problema em nós desejarmos o melhor para os nossos filhos. Eu tenho muitos planos para o meu filho. Mas veja, o que é que de fato deve mover os nossos corações sobre o futuro dos nossos filhos. O que Zacarias nos mostra é que de fato ele seria um anunciador do Cristo. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque aquilo que nós temos como valor em nossas vidas para os nossos filhos, é onde nós colocaremos foco, determinação, empenho. Se o desejo do nosso coração é que nossos filhos sejam simplesmente super bem-sucedidos e independentes, é isso que já vamos trabalhar neles desde criança, porque é isso que nós fazemos.
Aquilo que nós queremos para os nossos filhos como adultos é o que investimos tempo enquanto eles estão ainda em formação. Eu quero que você reflita nisso. Não há problema nenhum em seu filho ser bem-sucedido, em você ter planos maravilhosos para ele aqui na terra. Mas veja, o seu foco principal deve ser uma criação onde o seu filho seja aquele que anuncie Cristo, independente de onde ele esteja. Independente do trabalho que ele vai ter, o seu foco principal como pai é criar o seu filho para que ele anteceda e fala sobre o Cristo, para onde que ele esteja no futuro, seja um momento onde com as pessoas que ele convive, ele prepare caminho, ele prepare terreno ali para que a semente do Evangelho venha brotar no coração das pessoas que estão próximos a ele. Zacarias poderia ter dito muitas coisas ao seu filho. Ele era um filho de um milagre. Zacarias foi profetizado em Isaías. Voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho do Senhor. Lá em Isaías 40, isso é uma profecia sobre João Batista. João Batista também foi profetizado em Malaquias. Ele seria grande diante de Deus, mas o que o seu pai está desejando a ele é que, filho, você vai preparar o caminho do Senhor. Você vai ser um profeta do Altíssimo, daquele que vem após você e que é muito maior do que você. Veja aí no verso 77 e 79. Para dar o conhecimento da salvação e redimi-lo de seus pecados, vê que ele já voltou a Deus, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitara o sol nascente das alturas. O sol nascente que visitou não é João, o sol nascente das alturas que nos visitou é Cristo, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus pés pelo caminho da paz. Qual é a missão de João, então? Preparar caminho para que Cristo brilhe, para que o sol nascente, para que a luz do mundo, de fato, tenha o seu ministério aqui na terra. E Zacarias está profetizando exatamente o que aconteceu na vida de João. Certa vez, João Batista está pregando e a multidão acha que ele é o Cristo. Se vocês lerem o Evangelho de João, no capítulo 1, vocês vão ver isso. A multidão acha que João Batista é o Cristo. Ele é o primeiro profeta que aparece depois de 400 anos. E querem intitular João Batista como Cristo. E chegam para João e dizem assim, tu és o Cristo? E João se vira aqueles homens e diz assim, não, eu não sou o Cristo. Lá em João 20, eu não sou o Cristo. E daí então eles perguntam a João, se você não é o Cristo, por que então batiza? Aí João vai se virar a estes homens e diz assim, eu sou aquele que os batiza com água, mas vem um após mim, de quem eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. João Batista tinha todos os meios para tomar para si a glória, mas ele está só antecedendo o Senhor que virá, que é maior do que ele. E o texto segue dizendo, e vai dizer que no dia seguinte, João vê o Cristo. E quando João vê o Cristo, ele olha para todos que estão à sua volta e diz assim, olha lá, é ele, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para Cristo e diz, é dele que eu estou falando. É ele que é o esperado, é ele que é o Messias, porque ele existia antes até mesmo de mim. E daí sabe o que acontece, meus irmãos? Os discípulos começam a seguir Jesus e começam a abandonar João. Aí um grupo, até um pouco enciumado, chega para João e diz assim, João, você não se importa que estão seguindo Cristo? Você disse que é ele, estão seguindo ele. Eles estão nos abandonando e Jesus está os batizando lá. Aí João se vira e ele diz assim, que ele cresça e eu que diminua, é isso mesmo. Que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. João reflete esse caráter maravilhoso do Cristo que é a luz do mundo, o sol nascente que veio para iluminar os nossos caminhos e nos tirar das trevas e de fato nos levar ao caminho da paz. Cristo é a esperança do perdido. Cristo é a luz do mundo, Ele é a estrela que raiou, e é por isso que nós cantamos, é por isso que há esperança. Nós só seremos capazes de desfrutarmos de plena paz, se encontrarmos a luz que provém de Cristo, porque Ele é o sol da justiça. Zacarias então canta com essa esperança, de saber que seu filho irá anteceder o Salvador.
E a reflexão, meus amados, que eu quero fazer para vocês aqui, já caminhando para o fim. Zacarias nos mostra em seu cântico para quem nós vivemos. Para quem de fato você vive. Para quem é a glória de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você vive. Quando você faz algo, quem é que brilha? Quem é que você deseja que brilhe quando você faz alguma coisa? Quando você cria os seus filhos, quem é que você quer que brilhe? É ele que é para brilhar, por ser um filho maravilhoso? Às vezes criamos os filhos para nós brilharmos, para termos o troféuzinho no fim de ano de pai e mãe do ano, para nós brilharmos. A gente educa filhos, não porque eles estão pecando contra o Senhor, mas é porque a gente não quer passar vergonha. Porque a gente quer brilhar. E se o filho faz coisa errada, quem passa vergonha é os pais. Então a gente corrige, não em temor a Deus, para que o caráter de Cristo seja moldado desde pequenas crianças. Nós criamos filhos para a nossa glória. E o que Zacarias está dizendo assim é para o Senhor. Nada no texto aqui diz sobre nem Zacarias nem sobre João. É tudo sobre o menino, é sobre o sol nascente, porque é ele que brilha, é ele que é a luz do mundo, é ele que é o Salvador, meus amados. Para que você vive? Zacarias nos ensina para a glória de quem nós vivemos. Tudo nesse cântico aponta para Deus. Zacarias muito provavelmente morre sem ver com seus olhos o que viu em seu coração. Ele já era idoso, nós sabemos que o ministério de Cristo surgiu por volta de 30 anos, juntamente ali com João Batista, proclamando o ministério de Cristo. Zacarias provavelmente morre sem ver com os olhos o que viu em seu coração. Mas o que ele nos ajuda nesse texto, nesse cântico, é nos encorajarmos a continuarmos plantando e anunciando e vivendo para a glória do Senhor. Talvez você não vai ver os frutos daquilo que você tem plantado hoje, mas continue e persevere, porque a semente que é plantada para a glória de Deus frutifica. Ainda que nós não o vejamos, isso não importa. Concluindo aqui, meus queridos, eu tenho aqui 2 apelos a fazer a vocês e 2 considerações a vocês. 2 pedidos. O primeiro deles é, se você está aqui nessa noite e Cristo ainda não é o seu Senhor, olhe para Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Só há esperança para nós porque o menino nasceu, porque o sol raiou, porque a justiça veio, porque o Deus desceu à terra. E não espere você ser bom o suficiente para, de fato, aceitar ou estar diante do Senhor. Não há ninguém aqui que é. Nós cantamos ao Senhor em santidade e justiça porque Ele é. O que nós precisamos fazer é simplesmente crer no Evangelho, crer no sacrifício de Cristo, crer nessas promessas e no cumprimento do que Ele fez pelo seu povo na cruz. E junte-se a nós, aonde cantamos, mesmo pecadores, em santidade e injustiças pelos méritos de Cristo. É a única coisa que nos basta, a liberdade que vivemos pelo sacrifício de Jesus. E o meu último apelo a vocês nessa noite é, se você está aqui e Cristo já nasceu em seu coração, você já tem Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e já vive por Ele. Sabe o que acontece? João Batista antecede o caminho do Senhor, Cristo vive ali o seu ministério, não sai da boca de Zacarias, né? Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Sai da boca do próprio Cristo isso. E ele faz o seu ministério, ele morre, nos salva, ressuscita. E ele não se volta a João, até porque João já tinha até perdido a cabeça. Ele se volta aos seus discípulos e diz, continuem, vão, continuem pregando, continuem abrindo caminho, continuem anunciando o Evangelho. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para você ser um João Batista, porque esse era o ministério dele, mas existe uma comissão a todos nós de continuarmos preparando o caminho para que o Senhor continue nascendo no coração dos homens e mulheres. Essa é uma chamada a nós, a igreja, de continuarmos anunciando o Messias, de continuarmos plantando, preparando o solo para que a semente que é plantada do Evangelho frutifique, mesmo que você não veja. O sol da justiça nasceu, e é um privilégio para nós
cantarmos sobre a redenção, sobre a libertação, sobre o privilégio de fazermos parte do povo de Deus, que com graça e misericórdia agora cantamos, em santidade e justiça, aquele que nasceu e mudou as nossas vidas. Vamos orar.